Porque as conversas, elas não estão falando mal, né, fofocando, bebendo, fazendo coisas que não agregam em nada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Já pega o seu livro para quem tem aí, né? Se aconchegue, sente-se e vamos para mais um capítulo maravilhoso. Hoje entraremos no capítulo 45, no campo da música. Agora chegamos no nosso top 5, galera. Falta 5 capítulos para terminarmos. E vamos ver o que é, né? Para quem não sabe, os últimos capítulos foi falado da Segunda Guerra Mundial, né? O André Luiz foi numa palestra do governador, foi super interessante. E agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Não se esqueçam de deixar seu like, o comentário e compartilhar esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. No campo da música. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-la ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Falarei a Tobias, a própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos. Eu, porém, observava em mim mesmo a singular fenômeno, não obstante a escassez dos meus dias de serviço. Já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salúcio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade. Recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa! André precisa conhecer o campo da música. E abraçando-me, não existe, aproveite, volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Acompanhei Lísias, reconhecidamente atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio. Tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me o quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria retornar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. Despedindo-nos, a dona da casa me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. E sorrindo com o nobre otimismo de sempre acentuou. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me e hei de vocês, porém muito breve. E em meio da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias a meu lado, logo que deixamos o aerobus numa das praças do Ministério da Elevação. Disse carinhoso. Finalmente, vai você conhecer minha noiva, de quem tenho falado muitas vezes. É curioso, observei intrigado, encontrarmos noivados também por aqui. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de outro abafado nas pedras brutas. Tanto misturam os homens com as necessidades, os desejos e os estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. A observação era lógica, reconhecendo o efeito benéfico. Da explicação prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço da espiritualização. A miúde, convertemo-la em resvaladouro para a animalidade. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Na existência passageira, sofrem-nos a tirania e suportam o peso das nossas imposições. Aqui, porém, verificamos o reajustamento dos valores. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer.
Parece paradoxo, todavia é a expressão da verdade. Bom, gente, então, né, o Lísias convidou o André Luiz para poder ir lá no campo da música, para poder ele se divertir um pouco. Olha só como o André Luiz já tá mudando, galera. Antigamente, né, ele quando tava encarnado, ele saía, ia pra festa e tudo mais. Agora o Lísias convidou ele para ir no campo da música, né, e ele ficou até um pouquinho receoso antes de aceitar, porque ele estava tão acostumado a trabalhar lá nas câmaras de retificação, estava tão empolgado, sempre com a Narcisa, com o Salúcio, né, sempre trabalhando, se dedicando. E aí o Lísias falou, não, você precisa também descansar, você também merece curtir um pouco. E aí eles foram, ainda passaram na casa do Lísias, viram a Laura, né, que é a mãe do Lísias, que a gente viu nos capítulos anteriores, que ajudou muito o André, aconselhou muito ele. E agora eles estão indo pra lá. E aí eles estão falando sobre casamento, sobre relacionamento, né? E aí o André Luiz até fica surpreso. Nossa, que interessante, né? Ter noivado por aqui. E aí o Lísias explica que é muito mais real e natural o noivado, né, o relacionamento em si no plano espiritual, porque, né, o amor ele é da alma, ele não é da matéria, né? E ele fala que é muito mais belo, o noivado é muito mais belo na espiritualidade. E ainda ele fala que ele já fracassou muito na Terra, ele e a noiva dele, né? E não só isso, mas ele fala sobre como o planeta Terra ainda dá muita regalia aos homens, né? E aí acaba que os homens falham muito, erram muito com as mulheres. E as mulheres acabam ficando com os trabalhos e as questões mais rigorosas, né? No sentido do relacionamento. Então, é muito interessante a gente observar isso, porque hoje ainda temos muito isso, né? Por mais que tenha melhorado e muito, ainda temos muito, né? E aí, continuando. Contudo, indaguei, tem você em mira novos planos para círculos carnais? Nem podia ser de outro modo, explicou ele. Necessito enriquecer o patrimônio das experiências, e além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui dentro em breve nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes, um espetáculo absolutamente novo para mim. Então, olha só, gente, só pra gente ver aqui que o André Luiz pergunta pro Lísias, né, se ele pensa em voltar aqui pra Terra, se ele tem vontade de reencarnar, né? Ele falou que sim, que não tem outro modo, né, que ele quer evoluir, ele quer melhorar, e ele tem muitas dívidas aqui na Terra, então ele precisa voltar. Ele falou que ele pensa em voltar daqui uns 30 anos. Olha só que interessante, né, galera? Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou o bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, as quais espero faça você as honras de cavalheiro. Mas Lísias, respondi reticencioso, considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que estou ligado a Zélia. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, acrescentando, era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de felicidade. Não creio, no entanto, que a união deva trazer o esquecimento da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Ri-me desconcertado e nada pude explicar. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava-me música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque, em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas, no centro, temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se ao contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia e extasiava-me ante a reunião que o nosso ministério consagrava ao governador. Mas o que vi agora excedia a tudo que me deslumbrara até então.
A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino apareceria na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores diferentes das que conhecem na terra guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Então, gente, olha só que interessante, né? Eles estão ali no campo da música, o Lísias paga o ingresso para o André, e aí o André ele começa a notar, né? E o Lísias também explica para ele que tem um coreto, onde está rolando as músicas, né? Só que tem, assim, lugares isolados que ficam diversos gostos musicais. Então, assim, tem música para gosto X, gosto Y, e no centro é a música harmoniosa, a música divina, né? A verdadeira arte que o Lísias fala aqui. E normalmente aqui na Terra a gente vê muitas pessoas gostarem das músicas carnais e não gostarem das músicas, né, divinas. Lá o André Luiz falou que ficou espantado porque era o contrário. Então, ao invés, né, de ser como aqui na Terra, eram muitos e muitos espíritos olhando ali em volta do coreto, escutando a música, né, curtindo, sendo feliz, conversando, enfim. E poucos escutando as músicas de outros gêneros. Então, olha só que interessante, né? Como que quando a gente vai para o plano espiritual, as coisas mudam. A gente já percebe que tudo muda, tudo já não é igual aqui na Terra. O plano espiritual, ao mesmo tempo que é tão parecido, é muito diferente da Terra. Então, olha só que interessante. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas, grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva, não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima. Experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas referente aos círculos carnais, contudo em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivio de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ao passo que o menos instruído elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão, para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. No entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas de tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessária à preservação da ordem e da justiça. Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos tinha concretizado as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na terra. Grandemente maravilhoso com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por suas vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente é eterno da vida, procede originalmente de Deus. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fóramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imprevistos da confraternização. Então, gente, olha só que perfeição. O André ele começa a observar os grupos, os espíritos ali, né, em volta, conversando, escutando a música, etc. E ele percebe que é muito diferente aqui da Terra, porque as conversas, elas não estão falando mal, né, fofocando, bebendo, fazendo coisas que não agregam em nada. São conversas edificantes, conversas sobre filosofia, sobre descobertas científicas, sobre Jesus. Ele fala aqui
Quantas conversas, né, sobre Jesus que ele não escutou? Só que não eram aquelas conversas que dá aquela tristeza, né? Aqui na Terra tem tanta pessoa que fala de Jesus, mas fala de Jesus como algo triste. Ah, é porque ele morreu na cruz, não sei o que lá. Não, eles entendem lá Jesus como governador, como, né, um espírito de organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, né? Então, assim, era muito diferente. O André Luiz, ele ficou de cara, porque, assim, eram conversas que de fato agregavam na vida da pessoa. E não aquelas conversas fúteis e sem necessidade nenhuma que a gente conversa aqui na Terra, né? A maioria de nós. Então, assim, olha só que lindo. Enquanto ele estava lá, né, curtindo, observando, Ulisses pega e vira para ele e fala que os orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspirações nos planos mais altos e os grandes compositores terrestres, por suas vezes, são trazidos às esferas como o nosso lar. Então, vários compositores, né, grandes compositores que passaram aqui na Terra, são muitas vezes levados ali na colônia nosso lar para poder receber um pouco dessas impressões e aí voltar aqui para a Terra, né? E aí conseguir compor melodias maravilhosas, que temos aí, né, várias melodias muito bonitas, né, da música clássica maravilhosa, para poder, eles recebem essa impressão lá do plano espiritual e trazem para cá. Então, olha só que interessante. E aí, para finalizar, eles estão lá curtindo e aí chega a noiva de Lísias, que é a Lacínia, e as irmãs dela. Bom, gente, ficamos por aqui. Próximo capítulo é o capítulo 46, tá? Então, deixa eu ver aqui, o nome é Sacrifício de Mulher. E vamos ver, né, na semana que vem como será este capítulo, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um abraço e tchau!